Amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista, escritor, historiador. Hoje é dia 15 de setembro de 2022. Este é o Outro Lado da Notícia. Peço para você dar o like, compartilhar, se inscrever no YouTube, se você não é inscrito ainda. E se você puder se tornar membro, você estará ajudando a impulsionar o Outro Lado da Notícia. Peço também para você curtir no Facebook, seguir no Instagram e no Twitter. Importante o like no YouTube, se inscrever no YouTube, comentar, divulgar, porque o YouTube está bloqueando a divulgação. Já fez, falei aqui no vídeo passado, né, fez a remoção arbitrária, totalitária de um vídeo, de um programa jornalístico aqui desse canal. Então eu peço para você ajudar aí com comentários, com like, se inscrevendo no canal, divulgação e assim por diante. Saiu aí a pesquisa Datafolha, muito interessante aqui os resultados, tem muito a ensinar. Agora sim a pesquisa tem validade, sempre tem problema na pesquisa. Eles encomendam pesquisas exatamente para fazer a manipulação. As pesquisas normalmente estão ligadas a grupos de mídia ou a grupos financeiros. O objetivo da pesquisa é exatamente fazer manipulação, quer dizer, direcionar os noticiários, né, e outros recursos que eles têm aí exatamente para fazer, para influenciar na decisão do eleitor. De toda forma, está aqui, né, confirma aqui um viés, né, de alta do Lula e um viés de queda do Bolsonaro. Né? Lá para baixo também a coisa também vai mais ou menos nesse sentido, tem ali pequenas mudanças, a tal da terceira via, né? Então fica aí, portanto, a demarcação clara de campos, né, que estão aí disputando essas eleições. Eu avalio que aqui nós podemos observar essa tendência de alta do Lula, né, como algo muito positivo. Aquela tendência que vinha da história da boca do jacaré, né, de cima caindo, de baixo subindo, né, ela está, por enquanto, revertida, mas a gente não pode subestimar essa possibilidade, sobretudo se tiver segundo turno. Aí que é o grande problema. Então, nesse sentido, a luta pela vitória no primeiro turno, ela ganha cada vez mais importância. Eu acho que isso vai se disseminando na sociedade. Setores importantes da sociedade vão compreendendo isso. Reverte, portanto, a boca do jacaré. Né, que eu acho, pelo menos para mim, isso foi até, de certa forma, uma certa surpresa, né, porque isso vai puxando setores importantes da sociedade para um fator de conscientização que é, né, a importância de derrotar o nazismo, o fascismo. Quer dizer, isso vai aparecendo cada vez mais, né, de maneira nítida pelas manifestações. Nós tivemos aí figuras, né, como Ivete Sangalo, Maitê Proença, e outras figuras aí tradicionalmente pouco, né, envolvidas com as ideias democráticas, progressistas, que vão se manifestando nessa direção. Quer dizer, vai se formando na prática, né, um viés de alta muito positivo. Quer dizer, isso pode ir se transformando num processo evolutivo, que pode, inclusive, né, sei que é difícil, estou falando aqui por hipótese, né, pode, inclusive, se não levar o Lula para o segundo turno, levar o Lula à vitória no primeiro turno, mas aproximar bastante e fortalecer, inclusive, a candidatura do Lula, né, no segundo turno. Tem aí uma campanha midiática muito forte, eu tenho comentado isso aqui, contra o Lula, né, e essa campanha midiática se manifesta contra o Lula exatamente dizendo que não é para votar, não tem voto útil. Né, o Lula não pode ir para o segundo turno com força, ele tem que ir enfraquecido, mesmo que ele ganhe as eleições no segundo turno, ele tem que ganhar assim, enfraquecido, né? Eu chamei aqui de faca no pescoço, eles querem pôr a faca no pescoço do Lula, exatamente para impedir que o Lula execute o seu programa de governo, faça um governo voltado para a sua ideologia, para os seus princípios, que são princípios basicamente de esquerda, né, ligados às questões democráticas, progressistas, de inclusão social, de soberania nacional. Né? Evidentemente que isso tem aí o choque de classes e ele, né, certamente vai ser vítima. Né? Já está sendo, o golpe contra o Lula já começou. E ele ganhando as eleições, ele vai ser vítima exatamente dessas tendências autoritárias, totalitárias, né, que é importante a gente ter em conta que esses setores golpistas, os ideológicos, tem muita gente dizendo, não, a Marina Silva, por exemplo, apoiou o golpe,
o Alckmin também apoiou, fulano também apoiou, Cicrano, e uma coisa vai mais ou menos por aí. A questão é que eles não foram os operadores do golpe, não foram os mentores ideológicos do golpe. Isso é outra coisa, é por aí que a gente tem que analisar. Eventualmente, né, isso é natural também, quer dizer, se forma um polo golpista, esse polo vai atraindo forças numa determinada circunstância, né, e as pessoas vão se bandear para o lado do golpismo exatamente por conta da força atrativa do polo golpista, né, que é exatamente a força ideológica. E essa força ideológica se manifestou aí na trajetória dos cachorros loucos, né, no golpe de 16, no governo do usurpador Temer e no bolsonarismo exatamente pela ditadura ideológica. E essa ditadura ideológica que está fazendo aí essa campanha violenta, virulenta, né, contra o Lula. Porque tem uma questão que é essencial e a pesquisa, né, vai fazer com que isso se recrudesça, ou seja, fique cada vez mais violenta, que é a questão do ódio de classe. Nós não podemos perder isso de vista. Eu comentei até isso aqui no vídeo passado, quer dizer, às vezes a gente tem uma tendência assim de achar que é um ódio pessoal, né? Porque o Lula é nordestino, né? Como diz o Estadão, é o demiurgo de Garanhuns, é o da Silva, é um Silva qualquer aí, sabe? É um Soba, chefe de tribo, tudo isso está na boca do Estadão. De outra forma, aparece também nos editoriais da Folha, nos comentaristas, nos colunistas, nos editoriais do Globo, né? Aparece exatamente a ideologia da direita, né? Quer dizer, o ódio, portanto, não se trata simplesmente da gente olhar para uma questão pessoal, pelo fato do Lula ser isso ou ser aquilo, sabe? É um ódio ideológico, um ódio de classe, porque na lógica deles, o trabalhador, o povo, tem que ficar no seu lugar. O seu lugar é trabalhar, produzir valor, trabalhar mais e mais e mais. Nada nesse negócio de ter democracia, inclusão social, né, participação política, ou seja, democracia. Nesta lógica de classes, de explorados e exploradores, com características fortemente escravistas da nossa história, da nossa formação histórica, isso é muito forte, isso é muito presente. Às vezes a gente não para fazer o raciocínio nesse sentido. Basta ver, por exemplo, quando esse aí da Havan, chamado velho da Havan, por exemplo, né, que ele diz aí, os meus colaboradores, isso é muito comum, sabe? As empresas, os meus colaboradores, os meus empregados, meus, é propriedade minha. Quer dizer, tudo que tem aqui nesse país é propriedade deles, de classes, sabe? Dessa classe, ou classes, um grupo de classes chamadas classes dominantes, os que dominam economicamente, consequentemente dominam ideologicamente e politicamente. Quer dizer, é um projeto de poder que vai fazer com que eles se mantenham como classes dominantes, parasitando exatamente a sociedade. Para isso, eles transformam o Estado em instrumento de parasitismo deles, as questões que eu tenho comentado aqui, Banco Central independente, superávit primário, lei de responsabilidade fiscal, emenda do teto dos gastos, reforma da Previdência, reforma trabalhista. Quer dizer, tudo isso é para dar um ar de democracia, de institucionalidade para eles fazer exatamente o saque, né, o roubo, a exploração e assim por diante. Né? Quer dizer, então é um projeto de poder. E quem vai lá dizer, gente, não é assim. Isso não pode funcionar assim. O povo não pode ser escravo. Como disse o Getúlio Vargas, a Carta Testamento de Getúlio Vargas, né, o João Goulart, sabe? Enfim, a gente conhecer a história, conhecer as ideias, conhecer, né, os pontos de vistas a partir do que é concreto, da realidade concreta, né, que vai fazer exatamente a transformação social pela via da política, ou seja, o caminho para se governar o Estado, fazer com que o Estado cumpra a sua função, que é de mediação entre as classes sociais, permitindo que haja um mínimo de equalização social na produção e na distribuição das riquezas. Né? Então, se tem alguém que vai dizer isso, que tem força política, que consegue convencer, que é o caso do Lula, vira alvo. Ele é odiado por toda essa gente aí, por toda a direita, exatamente porque ele reúne essas condições todas. Ele convence setores importantes da sociedade que o país não pode ser assim.
A sociedade não pode viver assim, à mercê de saques, de exploração, de brutalidade, de bestialidade, né, de marginalização social, de exclusão social, de práticas ditatoriais, de ditadura. Consequentemente, ele vira alvo. Então, ele é odiado. O ódio do Estadão, do Globo, da Folha, né, contra a ideia do voto útil, traduz exatamente esse sentido de classe. É evidente que, à medida em que o Lula vai se formando como uma alternativa, né, para derrotar o bolsonarismo, ele vai trazendo tudo isso, sabe? A inclusão social, a democracia, a soberania, essas coisas todas, vai trazendo para dentro da campanha. E eles procuram fazer exatamente o movimento contrário. Pode até ganhar, mas vira aí sabe, um mero figurante, né, como eles tentaram fazer quando o Palocci foi ministro da Fazenda no primeiro governo Lula. Quer dizer, ele é um figurante ali, quer dizer, deixa esse demiurgo, esse bobo, né, um bobalhão, sabe, um zero à esquerda, um Zé Mané, sabe, que não manda nada, que não decide nada. Se ele bobear, a gente faz farsa do Mensalão, faz Lava Jato, faz o diabo contra ele, sabe. Então eu acho que nós estamos caminhando, na minha opinião, para um processo assim de contradição, né, muito grande. Né? Ao mesmo tempo que esse viés de alta pode, inclusive, criar uma situação propensa à vitória no primeiro turno. Se isso não acontecer, ele vai fortalecido para o segundo turno, e eles não querem o Lula fortalecido no segundo turno. Pode até ganhar, mas tem que ganhar enfraquecido para se transformar num mero figurante. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, reforço o pedido para você compartilhar, se inscrever, né, e ajudar aqui na divulgação do Outro Lado da Notícia. Um abraço, até a próxima.